A traição de Judas Iscariotes é um dos eventos mais impactantes do cristianismo. Compreender suas motivações exige analisar as Escrituras e o contexto histórico. Judas não é apenas o traidor. Sua história levanta questões sobre ganância, destino e responsabilidade. Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, possivelmente o único judeu entre galileus. Ele cuidava da bolsa de dinheiro do grupo, mas o Evangelho de João o descreve como ladrão, alguém que roubava do que era arrecadado. João 12:6. A principal explicação para a traição é a ganância. Judas aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus aos líderes religiosos. Mateus 26, 14 a 15. Esse valor, equivalente ao preço de um escravo, reflete o desprezo dos líderes por Jesus. No entanto, estudiosos apontam para outra possível motivação: desilusão. Judas, como muitos judeus, pode ter esperado que Jesus liderasse uma revolta contra Roma. Ao perceber que Jesus pregava um reino espiritual e não político, Judas pode ter decidido traí-lo, talvez para forçar uma ação ou se distanciar de um líder que ele julgava falhar. Os evangelhos indicam que a traição de Judas teve influência espiritual. João 13:2 menciona que o diabo colocou no coração de Judas a intenção de trair Jesus, e durante a última ceia, Satanás entrou em Judas. João 13:27. No entanto, isso não elimina sua responsabilidade. Mesmo sob influência espiritual, Judas tomou decisões conscientes que o levaram à traição. Desde o início, Jesus sabia que seria traído por Judas. Ele deixou isso claro, afirmando: "Não escolhi eu a vós, os 12. Contudo, um de vós é um diabo." João 6:70 a 71. Durante a última ceia, Jesus indicou o traidor e, ainda assim, lavou seus pés, demonstrando seu amor incondicional. Após a prisão de Jesus, Judas sentiu remorso. Ele devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: "Pequei traindo sangue inocente." Mateus 27:4. Dominado pela culpa e desespero, Judas tirou sua própria vida. Essa tragédia levanta questões profundas. Judas foi condenado? Poderia ter recebido perdão se tivesse buscado arrependimento verdadeiro? A Bíblia não dá uma resposta definitiva, mas reforça a importância de um arrependimento genuíno. A traição de Judas cumpriu profecias como Salmo 41:9 e Zacarias 11:12 a 13, que previam a entrega do Messias por um amigo e pelo preço de 30 moedas de prata. Isso sugere que Judas desempenhou um papel no plano divino de redenção. Contudo, o cumprimento dessas profecias não significa que Judas foi forçado a trair. Ele agiu por escolha própria, embora essa escolha tenha servido aos propósitos de Deus. A história de Judas é um alerta sobre os perigos da ganância, da desilusão e da influência espiritual maligna. Mais que isso, é uma lembrança de que o perdão de Deus está disponível para aqueles que o buscam sinceramente, mesmo após erros graves. Por fim, a trajetória de Judas nos desafia a refletir. Como estamos respondendo ao chamado de Jesus em nossas vidas? Enquanto Judas escolheu a traição, somos chamados a escolher a fidelidade, confiando na graça divina para nos guiar e sustentar. O que você acha que podemos aprender com essa história? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Se você deseja aprofundar seu conhecimento, deixe seu like e inscreva-se no canal. Palavra Viva.